Bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade, porque, como costumamos dizer, Lisboa continua. O meu convidado de hoje, Alexandre Cortês, muitos de vocês conhecerão como baixista dos Rádio Macau, muito mais que isso. Produtor, professor, músico, com uma grande atividade na dinamização cultural desta cidade. Enfim, vamos descobrir um pouco de tudo isso. Alex, muito obrigado por teres aceito o convite. Olá a todos. É um gosto ter-te neste ciclo de conversas que agora voltou em 2021. Olha, tu nasceste nos arredores de Lisboa, o teu grupo de amigos? Não? Eu nasci em Coimbra. Nasceste em Coimbra? Nasci em Coimbra e vivi até aos 7 anos em Leiria. Minha família Ainda mais para trás, então. É verdade. E depois vim para Lisboa. Primeiro vim para Lisboa, só que a minha mãe, que era professora, foi colocada em umas escolas que se chamavam escolas piloto, à altura, no tempo de Marcelo Caetano, que eram escolas que procuravam já novos métodos pedagógicos. Portanto, nós vinhamos de uma fase em que havia aquelas escolas com separação de rapazes e raparigas, e aquele modelo de escola do Estado Novo, não é? E neste caso eram escolas que já seguiam outros métodos didáticos e pedagógicos, e a minha mãe foi colocada no Algueirão Mãe Martins. Exato. Ou seja, onde daí começa então a tua ligação. Exato, portanto, eu, Rádio Macau, nós éramos amigos de infância, portanto, eu e o guitarrista somos amigos desde os 12 anos. E juntam-se no Algueirão. Juntámos no Algueirão e foi no Algueirão que tudo começou. Exatamente. Quando é que começas a vir a Lisboa, a partir daí então? Olha, eu quando fui para a universidade, eu era para ir para a arquitetura, mas não consegui ter média por umas décimas, então fui para a engenharia civil. Portanto, foi aí que eu comecei a vir normalmente para Lisboa. Fiz 2 anos de engenharia civil e depois mudei para a arquitetura, consegui mudar. E foi aí que também comecei, quando mudei para a arquitetura, que era ali ao pé de Bairro Alto, ali na Rua Ivens, comecei a frequentar o Bairro Alto. Exatamente. Estamos a falar de 81, por aí. A Aerofrágil, tinha aberto nesse ano. E aqueles, já havia o Café-Concerto, havia assim uns bares que já passavam música alternativa, mais alternativa, que era o New Wave, havia o pós-punk. Havia um bar muito interessante que agora está a ver se me lembro. O Ocarina? O Ocarina também é dessa altura, mas talvez um bocadinho mais tarde. Era o Café-Concerto. O Café-Concerto. Café-Concerto. Sim. Eu frequentei muito. Eu saía das aulas e ia para o Café-Concerto, basicamente, andava por aí, depois mais tarde pelo 9, etc. Foi aí que depois também nós começámos a ter. Por acaso é muito engraçado, porque nós ainda no Liceu de Sintra, houve um professor que hoje é relativamente conhecido no meio teatral, que é o André Gomes, um ator, trabalha muito no Teatro Experimental de Almada. Ele era o nosso professor de filosofia, foi meu professor e do Flaco de filosofia, e foi ele que nos trouxe para Lisboa também. Com ele frequentámos o Jamaica, o Adlib, o Browns na Avenida de Roma. E ele engraçou connosco, porque ele devia ter pai 26 ou 27 anos e nós 17, 18 por aí. Foi quando nós começámos a frequentar à noite, assim, de uma forma mais... Era isso que eu estava a pensar, a tua relação com Lisboa começa pela noite. Sim, eu também tinha família em Lisboa e, portanto, às vezes também vinha muito a Lisboa para estar com os meus tios e com os meus primos, que eram mais ou menos da mesma idade. Mas a relação com a noite de Lisboa comecei muito cedo. Eu tinha 17, 18 anos talvez, quando comecei a frequentar a noite, mas de uma forma esporádica, não era
assiduamente foi quando fui para a universidade, aliás, é normal. Claro. Não é? Noblesse e, oblige. e o Bairro Alto tinha assim um ecossistema curioso, porque havia 3 ou 4 bares que já tinham, era o Bartis também, já tinham a sua clientela mais alternativa. E depois havia assim umas tascas que eram frequentadas, o Arroz Doce, que eram frequentadas pelos punks da época. O Bolívar. O Estádio. Portanto, havia assim... O Gingão. O Gingão. O Gingão. Não se pode falar do bairro alto dos anos 80 sem falar do Sr. Aníbal e do Sr. Gingão. Exatamente. Portanto, era por aí que nós andávamos e começámos a dar... E muita coisa nasceu por ali. Sim, muita coisa. Porque era muito engraçado porque as poucas bandas de Lisboa e as do Porto, quando vinham a Lisboa, frequentavam estes sítios todos. Exato. Exato. Mas basicamente todas as bandas de Lisboa se encontravam ali. Portanto, era normal encontrar os Chutos, não é? Encontrar os Menarif, ou alguém dos Menarif, ou alguém dos 7ª Legião. Essa malta, nós acabávamos por fazer todos parte desse grupo mais alargado. Depois se encontrava nos bares. É engraçado como as cidades têm essa capacidade, não é? De criar, para usar a palavra que creio que usaste há pouco, ecossistemas onde se cruzam e onde acabam por agir e reagir em conjunto pessoas de áreas semelhantes, ou pelo menos que se tocam e que funcionam em conjunto. Disseste uma coisa, cidade de capacidade também tem. Exatamente. É a cidade que é capaz de... É verdade, porque normalmente as pessoas têm tendência a procurar os sítios onde se identificam com os frequentadores, vá lá, não é? Exatamente. E daí se ter... Eu acho que mesmo fora, mesmo no campo das artes plásticas, havia uma determinada geração que eram os homeostéticos, que eram meus colegas. Que era o grupo do Manuel João Vieira. Exatamente, Pedro Proença, Luciana, por aí fora. E esse grupo também frequentava mais ou menos, ou seja, havia ali uma certa... um certo núcleo de pessoas com atividades culturais muito interessantes que depois acabavam por se cruzar e partilhar ideias. E é engraçado como isso tudo se articulava, não é? A gente da música, da arquitetura, de algum jornalismo, da literatura, das artes plásticas, andavam ali a cirandar, como tu dizias, pelos mesmos sítios e surgiam coisas multidisciplinares com muita facilidade. Sim. Isso é curioso. Por exemplo, nós depois, se pensarmos bem, até algumas infraestruturas que ainda hoje existem, como associações, como a ZDB, por exemplo, e outras. O Bairro Alto deu origem depois, enquanto bairro e pela sua centralidade geográfica, deu origem a muitas estruturas. Tu vês, por exemplo, os Mau-Maus na fotografia, que não era ali a sede deles, mas toda a gente frequentava estes sítios e acabou por na década de 80, ainda, por dar origem a coisas muito interessantes. O próprio Frágil. O Frágil começa... Foi muito mais do que um bar. Exatamente. Começa em 81 e era realmente frequentado e havia ali uma certa distinção. Era curioso porque o público do Frágil, como toda a gente sabe, era muito selecionado. A célebre frase, só para clientes habituais. Exatamente. O que é certo é que era muito selecionado, tendo como princípio, uma certa inconvencionalidade das pessoas. Ou seja, se uma pessoa aparecesse lá à porta, muito bem vestida, de fatinha, etc. Mais certo era não entrar. Por outro lado, se tu parecesses punk com crista, etc., isso entravas de certeza, não é? E pronto, nós... Era mesmo um laboratório, era quase um laboratório social. Nós já tínhamos um certo estatuto, enquanto músicos de Rádio Macau. Vocês começam os Rádio Macau em 1983, certo? Sim, o primeiro espetáculo que demos oficialmente com o nome Rádio Macau foi em 83. E foi se não estou em erro, em Cascais, acho eu. E vocês viviam todos juntos numa casa no Algueirão? Nós depois, nessa altura, partilhávamos uma casa, uma vivenda, onde tínhamos o nosso estúdio, cada um tinha o seu quarto, era assim uma coisa muito...
as pessoas achavam que, epá, estes gajos deve ser uma confusão, uma casa de rock and roll, não é? Mas o que é curioso é que a nossa casa era um exemplo de arrumação por causa da Xana, porque a Xana era muito, Tínhamos na linha. era muito disciplinada, não se podia ter a louça suja, não se podia sujar a alcatifa, não se podia... Teve uma altura que a casa tinha uma alcatifa branca, quase branco, tipo E madrepéria. que permanecia branca, é isso que queres Nós dizer? tínhamos sempre um cuidado porque não queríamos de forma alguma Arranjar problemas. arranjar problemas por causa disso. Então éramos assim um modelo de... Numa fase já, não digo que foi logo no início, mas a partir de uma determinada altura, nós quando começámos também a ganhar algum dinheiro como músicos, etc., tentávamos que a casa tivesse o conforto para nos sentirmos bem e para nos... Claro. E vocês vinham a Lisboa em conjunto, separadamente? Andávamos sempre juntos. Ok. Nesse aspecto, aquele espírito de grupo estava muito enraizado. Nós não fazíamos nada sem os três. E depois, quando o Filipe, que morava em Cascais, o Filipe Valentim, teclista, se junta ao grupo, que foi por volta de 83, por aí, andávamos sempre os quatro juntos para todo lado. Íamos a Lisboa, íamos ver concertos, íamos ao teatro, fosse onde fosse, íamos sempre praticamente estávamos sempre juntos. E isso foi muito giro, porque cimentou muito uma amizade que já existia e, de certa forma, dá muito jeito quando se tem um grupo em que os elementos são mais do que músicos ou amigos, são quase irmãos, não é? Portanto, nós vivíamos todos juntos, mesmo houve uma altura que me lembro perfeitamente que éramos os tesos do caraças, não tínhamos dinheiro, absolutamente quase nenhum. E às vezes não tínhamos nada para comer, tínhamos que nos desenrascar, mas isto foi um período, antes de gravarmos o primeiro álbum, que foi também muito intenso por essas mesmas razões. No fundo, nós acabámos por arranjar aqui uns esquemas em que íamos à casa de um almoçar, dos pais. Exato. Almoçávamos na casa dos pais de um, depois à noite havia um que ia à casa buscar comida e trazia para nós jantarmos. O Filipe, quando vinha de Cascais, trazia um saco cheio de compras e, portanto, orientávamos assim. Lá eu organizando as coisas. Íamos organizando as coisas, mas foi sem sombra de dúvidas, um período muito intenso e que nós sabíamos perfeitamente que tínhamos que estar mais próximos da cidade, ou seja, que era onde tudo se passava e tínhamos que conhecer as pessoas que eram os protagonistas desse período e tivemos uma grande sorte que foi a primeira editora. Nós gravámos uma maquete com o apoio dos Street Kids, uma banda que nos cedeu o estúdio para gravar uma maquete. Nós gravámos lá uma maquete em Bicesse e depois fomos à lista telefónica procurar as editoras que existiam e descobrimos que queríamos uma que ficasse próximo da estação do Rossio para não gastarmos dinheiro nos transportes, não é? E então fomos à Valentim de Carvalho, que era na altura na Rua Nova do Almada, e chegámos lá nesse próprio dia. Lembro que foi um episódio curioso, porque nós levávamos uma cassete, a única cassete que tínhamos. Quando chegámos lá, eles disseram: pá, deixem aí a cassete, depois nós dizemos qualquer coisa. E eu disse assim: não, nós não podemos deixar a cassete, que é a única que temos. Portanto, ou vocês a ouvem agora, ou então nós vamos daqui e vamos para a Poligrama. E eles lá ficaram assim a olhar, acharam-nos uma certa piada, provavelmente. Nós já éramos assim um bocadinho entre o punk e o rockabilly, e portanto tínhamos ali uma certa imagem. E eles disseram: então, deixem cá a cassete agora, vão dar uma volta e daqui a 1 hora e tal voltem cá. E nós saímos dali, fomos para a Ginginha do Rossio, bebemos lá umas ginginhas e quando voltámos estava a equipa toda da Valentim de Carvalho numa sala para nos receber, já para assinarmos um pré-contrato. Não se brincava em serviço. A dizer que não íamos para lado nenhum. Não se brincava em serviço. Nós não assinámos, dissemos que não, nós primeiro temos de querer ter um advogado para assinar qualquer que seja. Portanto, ou vocês confiam em nós e nós dizemos não vamos a mais lado nenhum enquanto não. Vocês mandam-nos o contrato. Porque esses eram dias em que semana sim, semana não, saía uma banda nova. Não era bem assim. Início dos anos 80? Não, é assim, nós fizemos parte do segundo boom. Ou Ok. seja, houve um boom inicial, onde saíram os Chutes, Heróis do Mar, GNR, etc. O HF, por aí fora.
E Isso começa depois, tudo 79, sim, mais coisa 79, 80. Pronto. Mas depois em 81, 82... Com o Rui Veloso, o Rui Veloso abre a caixa de Pandora de alguma exatamente. forma. Depois em 81, 82, de repente o rock português deixaram de editar bandas, porque como numa fase inicial acabaram por se editar coisas inenarráveis e muito más, o público também começou a desconfiar. Afinal, o rock português já não é tudo bom, é preciso. E O que é então natural. houve ali uma fase, porque logicamente, houve ali uma fase em que aquilo esmoreceu um bocado, eu diria mesmo que era muito difícil conseguir contratos, e depois aparece uma segunda leva de bandas, onde nós nos incluímos, a Rádio Macau, Os Mão Morta, exatamente. Sétima Legião, Mulher e Fadá, portanto que eram grupos que fizeram parte Popular. dessa segunda, Também Popular, dessa fase. fizeram parte. Que já são coisas um pouco mais elaboradas, não é? Eu estou a ouvir e estou a pensar. Sim, Uma Morta, Peste, Mulher e Fadá. Já não há só uma urgência de fazer, já há conceitos, já há pensamento. E acima de tudo havia uma coisa, os primeiros grupos tinham sido muito influenciados pelo punk. Exatamente. Embora, por exemplo, o caso dos Heróis do Mar já era uma coisa conceptualmente muito evoluída e muito pensada. Exato. E estudada em termos Muito de... polémica até na altura, Muito com todos os polémica, programas. exatamente. Mas de resto, os outros grupos eram grupos que seguiam a linha punk e ponto final. Não é? Assim, Enquanto que todos estes que enumeraste desta segunda fase esta segunda fase já havia... são coisas já mais trabalhadas, sabes, assim. porque também já havia outro tipo de influências, não é? Certo. Só a Sétima Legião com o Joy Division. Nós associávamos muito a um certo rock americano, mas eu na altura não concordava nada, e ainda hoje também não concordo, mas por causa da voz da Xana associávamos aos Pretenders, assim, assim do género, um rock mais americano, vá lá. Depois, portanto, em 83 gravamos o nosso álbum, só para tu veres, éramos muito novinhos, eu tinha 22 anos. Aliás, a banda tinha toda 22 anos, menos a Xana, que fez 18 anos em estúdio. Portanto, estás a ver, era uma miudinha, não é? Mas também havia outro tipo de maturidade na altura, porque acho que na altura nós acabámos por crescer um bocadinho mais depressa do que hoje. Tu falaste aí também no Bairro Alto. Uma das músicas que ainda hoje é uma das músicas emblemáticas de Rádio Macau é obviamente o Elevador da Glória, que acaba por ser uma metáfora também do que nos aconteceu, não é? Exatamente. Por um lado porque era o transporte que todos usávamos para subir ao Bairro Alto. E por outro lado também está ali um pescado olho ao frágil, não é? Sim, porque era, sim. Portanto, a letra fala um bocadinho da ascensão social. Tinha muito a ver com... Toda aquela coisa do rumo à fama e ao estalado, exatamente. que andava muita gente à procura, não é? Exatamente. É engraçado porque essa letra foi mesmo... era mesmo um retrato daquilo que nós estávamos a viver nessa altura. Portanto, foi... Eu acho que essas coisas às vezes acabam por funcionar muito bem porque são muito verdadeiras, não é? E que as pessoas identificam. Lá está, porque o Bairro Alto era de facto aquele laboratório de que falaste há pouco e muito bem. Entretanto, hoje em dia estás envolvido na gestão do Music Box, do Povo e na programação, dois locais do Caixo de Dré que acompanharam a transformação do Caixo de Dré. São dois dos motores da transformação do Caixo de Dré. Não deixa de ser curioso, porque acompanhaste o eclodir, chamemos-lhe assim, do Bairro Alto, como falámos, e agora damos por ti. Mas há ainda uma fase intermédia, porque Claro. década de 80, estávamos agora a falar, na década de 90, logo no início da década de 90, O Johnny Guitar. O Johnny Guitar, sim. Com o Zé Pedro dos Chutes e com o Calu, com o Luís Tomás. Claro que sim. Portanto, abrimos já na perspectiva de... Porquê? Porque o Rock Rendezvous tinha fechado e nós achávamos que era urgente abrir um espaço que pudesse... Colocar bandas a tocar, mostrar bandas novas, um clube de rock. Claro, um clube de rock que pudesse ter uma programação regular, etc. E conseguimos, obviamente, embora com condições complicadas, tínhamos vizinhos por cima. Com a paciência da vizinha de cima, era o que eu ia dizer. Exatamente. Chegou a surgir em reportagens. Sim, exatamente. Era uma senhora que cantava ao fado, tipicamente lisboeta, com 80, 70 e tal anos, mas que nos aturava e nós também
tínhamos que dar as nossas contrapartidas, não é? Ela queria muito que nós fôssemos lá à casa, portanto, todas as semanas tínhamos. Havia boa vizinhança, no fundo é isso que estava a dizer. Era, e ela gostava do que nós fazíamos, embora dizia era o barulho é que é pior. Então isolámos o quarto dela acusticamente, fizemos 30 por uma linha, ela tinha um hóspede, o hóspede não aguentava o barulho. Então ficámos nós a pagar o quarto do hóspede porque ele se foi embora. Espetacular. Portanto, aquilo ela foi, arranjámos Isso é ali giro. uma Isolaram o quarto da vizinha. Isolámos o quarto da vizinha de cima. Já tínhamos feito isolamentos em baixo, nós fizemos uma grande Isso já não se faz, Alex. Pois, É curioso o que estás a dizer. É uma história deliciosa. Mas, entretanto, nós fizemos uma obra grande de isolamento, só que depois comprámos uma aparelhagem com o dobro da potência. Portanto, aquilo piorou. E a vizinha de cima queixava-se cada vez mais e nós lá isolámos a casa toda dela. Quando tínhamos assim um festival ou um fim de semana mais duro, pagávamos-lhe um fim de semana no Algarve. Ela ia para o Algarve passar o fim de semana, que é para nós podermos fazer barulho à vontade, literalmente. Aprendam! Enfim, nós também queríamos que a coisa corresse bem e acabou por, ao fim de 7 anos, acho que durou 7 anos, ao fim de 7 anos ela cedeu à pressão dos outros vizinhos todos e pronto, acabámos por ter que fechar porque a Câmara também foram lá fazer medições, etc. Entretanto, como dizia, hoje estás ligado ao Caixa de Areia, à transformação do Caixa de Areia. Aliás, isso agora, eu não estou neste momento, já me desliguei do Music Box e do Povo, que era o restaurante com fado, também tinha um projeto interessante de residências artísticas para jovens fadistas. Tive estes últimos 13 anos no Music Box e agora lancei-me numa outra aventura, que é uma associação dedicada à palavra, chama-se mesmo A Palavra, e que está neste momento a produzir um festival que vai acontecer para o ano. Este ano. 2021. 2021, exatamente. Em Oeiras e para além disso também é uma editora de livros e discos e também é uma produtora de ideias, ou seja, nós também desenvolvemos projetos para terceiros, desde que ligados à palavra e ao cruzamento da palavra com outras disciplinas artísticas. É essa a base conceptual, vá lá, da associação. Isso é um pouco a continuidade, e isto é para que vocês percebam que estas conversas não trazem só memórias, também vos trazem novidades. Isto é um pouco a continuidade daquilo que tu tens vindo a fazer. Ou seja, esse cruzamento entre formas artísticas. Sim, é um bocadinho, exatamente. Estou-me a lembrar do Festival Silêncio, sim, que é claro, um conceito bestial. Eu comecei a interessar-me e a dedicar-me um bocadinho a esta coisa da palavra com um projeto que se chamava Word Song, no princípio dos anos 2000. Que gravaram 2 CDs, um sobre a poesia do Alberto, o outro sobre a poesia do Pessoa. E foi a partir daí que depois eu, aliás, a ideia, neste caso concreto até foi partiu de mim, a ideia do Festival Silêncio, que era por oposição à palavra e ao ruído. Exatamente. Era um festival que, metaforicamente, intitulado Festival Silêncio. Em torno da palavra. Em torno da palavra, toda em torno da palavra. Sim, sim. E pronto, depois através dos poetas do povo, eu sempre me interessei muito por este campo, não só pela poesia, mas também pela palavra enquanto logos criativo, enquanto elemento que despoleta a criatividade. E o elemento que estabelece conexão entre outros, muitas vezes. Né? Tu falaste aí, por exemplo, nos Word Song, antes disso foste o diretor musical, salvo erro, do espetáculo Os Filhos de Rambaud. Sim, sim. Que é de facto um momento absolutamente memorável, sim. Com o Alberto ainda vivo, não é? Exatamente. E a ler as partes de A Morte de Rambaud, do seu último livro Horto de Incêndio, com Rui Reininho, Sérgio Godinho, João Pesce e depois muitos e o Jorge Palma, os 4 em palco. Foi de facto uma coisa. Foi uma coisa marcante. Marcante, exato. Mas isso já vem numa linha que tem a ver com o facto de eu sempre, desde muito novo, me ter interessado pela produção de eventos, ou seja, mesmo alguns dos eventos iniciais dos Rádio Macau, em que nós participámos, e antes de sermos Rádio Macau, foram organizados por mim, assim, muito, com
com os meios que tínhamos. Por isso eu ter dito ao início que as pessoas conhecem-te como baixista, mas obviamente muitas vezes um bocadinho mais na sombra está muito mais que isso. Inclusive é tu dás aulas, há bastantes anos, de produção de eventos. Sim, produção de eventos, produção musical, etc. Mas também é uma área que me interessa muito e que me fascina, que é o ensino. Aliás, Como eu te entendo. eu há 18 anos que dou aulas e há 4 anos, há 3 anos, vá lá, há 4 anos, resolvi, eu tinha feito o curso de arquitetura, nunca tive o diploma porque nunca entreguei a fase final do curso, portanto, era um arquiteto, não arquiteto, e nunca exerci essa profissão, mas há 4 anos atrás decidi fazer um mestrado em Estudos da Cultura e Indústrias Criativas, que foi este primeiro extremamente importante, porque já todo ele orientado para a palavra. Aliás, a minha tese final é sobre a palavra. E pronto, foi assim um bocado tardio, eu tirei o mestrado com 58 anos, portanto não era assim, e eu sentia-me, via malta, e pá, tu lá na faculdade deves parecer o paizinho deles todos, dos outros. Eu disse, não, já não é o paizinho, agora parece o avôzinho. Mas foi uma coisa muito interessante que eu adorei fazer e fiz do princípio ao fim, como deve ser. E era importante para ti a nível de organização era muito. Não, e era muito também, eu sentia uma certa necessidade de ter alguma bagagem do ponto de vista académico. Estou-te a ouvir e estou-me a lembrar do Jorge Palma a terminar o seu curso de piano Assim, tantos anos mais tarde, portanto há coisas que fazem de facto sentido e que têm que se concluir. Eu gosto de achar que nessas coisas não há propriamente idades. Claro que não. Você está sempre a tempo de aprender um bocadinho mais sobre qualquer coisa. Claro que sim. Aprender e neste caso foi extremamente importante para mim. Diz uma coisa, falávamos há pouco do Caixo de Dré, onde estiveste tantos anos ligado. A chamada Rua Cor-de-Rosa, onde está o Music Box, o povo de que aqui falámos, tornou-se num símbolo do Caixo de Dré, incontornavelmente. É verdade. Nós, quando abrimos o Music Box, aquilo ainda era o Caixo de Dré antigo. Eu tinha a prostituição nas ruas, tinha os bares de alterne, tinha aquelas pequenas ilhas que já vinham de há muitos anos, que eram o Tóquio e o Jamaica. Mas de resto aquilo era uma coisa, as pessoas tinham um certo receio de andar por ali à noite, etc. E nós, quando abrimos o Music Box, eu diria que foi talvez o princípio de toda esta onda do Caixo de Dré. Obviamente, se não fôssemos nós, alguém pegaria naquilo, portanto não é que tenha algum mérito extraordinário por isso. Mas nós, desde o início, que pensávamos que aquela rua devia ser pedonal, devia ser uma coisa virada para o turismo. Sempre foi essa a filosofia e muitas vezes passámos essa ideia à Câmara com as reuniões que tivemos e eu não diria que fomos nós, mas por exemplo nós é que fizemos um concurso para uma intervenção pública naquela rua, onde esse concurso houve várias empresas de arquitetura que se candidataram e a que ganhou foi a empresa do arquiteto José Adrião, que apresentou aquele projeto de pintar a rua de cor-de-rosa e de criar uns elementos que já não estão lá, que eram uns mupis para onde se podiam expor obras de arte. Portanto, e houve ainda durante uns 2 ou 3 anos, esses mupis foram alvo de intervenções artísticas de vários artistas conhecidos. E portanto nós sempre achámos que aquilo deveria ser um sítio não só de bares virados para o turismo ou virados para o que é que fosse, mas que houvesse ali uma matriz de espaços de cultura. E foi nesse sentido que o Music Box se apresentou logo com uma programação muito cuidada. Nós sempre investimos muito ao longo dos anos em programação. Claro. E uma programação bastante eclética. Achámos que tinha que ser uma... Ou seja, basicamente, qual foi a filosofia que esteve inerente a este processo? Foi nós acharmos que o Music Box não devia ter um público.
Sim. O Music Box devia ter vários públicos. Até tirando partido da centralidade do Exatamente, local, ou seja, é um sítio super seja, acessível, quer dizer. Exatamente, nós tão depressa tínhamos uma noite em que tínhamos heavy metal e portanto o público era o público do metal. Como um ensemble de música improvisada. Como um ensemble de música improvisada, ou como jazz, ou como rock, pop, indie. Portanto, a ideia era ser muito ou atividades relacionadas com poesia. Ou, por exemplo, como teve mais que uma vez. Tu usaste aí várias vezes a palavra turismo. Uma das coisas que se ouviu nos últimos anos é que Lisboa estava a ser tomada pelo turismo, entregue aos turistas, e com tudo o que aconteceu ao longo de 2020 e de que ainda não estamos libertos, esta questão da pandemia e tudo mais, o que é facto é que toda a cidade, à semelhança de todas as outras, mas estamos aqui a falar da nossa, toda a cidade sofreu um pouco com isso, esse abandono e esse desalento, porque o turismo naturalmente desapareceu. Como é que tu olhas, por um lado, para essas críticas que tantos ouvimos e para as consequências dessas mesmas circunstâncias? Eu acho que é uma situação muito delicada e extremamente complicada de gerir, porque a apetência pelo dinheiro fácil vindo do turismo não convive com, digamos, aquilo que é a matriz daqueles bairros populares, como Alfama, Madragoa, ou Alfama e o Castoré e o Bairro Alto, principalmente. E o que se passou, este processo de gentrificação, foi extremamente negativo. E agora nós assistimos ao reverso da medalha, não é? Portanto, zonas que eram habitadas, que tinham os seus clubes, as suas sociedades recreativas, as lojinhas de bairro, etc. De repente começaram por expulsar as pessoas, as que conseguiram, e depois estes negócios, claro que de repente as pessoas que tinham ali uma merceariazinha há 30 ou 40 anos não tinham já a sua clientela habitual, estava a ser expulsa. De repente aparecia um tipo com um envelope cheio de notas a dizer: olha, eu fico com a sua mercearia, vem cá. Portanto, acabou por destruir esse tecido que era, quanto a mim, essencial para a própria manutenção do turismo. E agora o que eu espero, sinceramente, é que com este revés, porque, por exemplo, nós sabemos que, mesmo, por exemplo, a crise da restauração, o nível de crise que aconteceu na restauração, houve os que sobreviveram foram aqueles restaurantes que tinham os seus clientes habituais, o cliente do bairro, porque isso acabou em Alfama e no Castoré também. Portanto, o Castoré está deserto, está vazio, a Rua Augusta está vazia. Portanto, esses sítios em que as pessoas foram expulsas não sobreviveram a esta crise que ou seja, também no comércio, e comércio aqui no sentido muito lato do termo, obviamente que os espaços culturais de alguma forma também o são, vamos ter que pensar muito mais localmente. Como é lógico, vamos ter que pensar que temos que manter dentro do possível aquilo que existia antes da invasão do turismo, tentar deixar que hajam essas referências, porque no fundo são elas que conferem a identidade à cidade, não é? Sem dúvida. E se tu substituis tudo, as retrosarias, as lojinhas pequeninas por Starbucks e McDonald's, as cidades começam a ficar a mimetizar-se, a ficarem todas iguais umas às outras e a deixar de ser propriamente apetecíveis para o turismo. O que acontece é que nós temos, obviamente, uma grande sorte, que temos o sol, temos a cidade lindíssima, temos o rio, é uma cidade muito barata, portanto, ou seja, nós temos uma série de fatores que de repente tornam esta cidade muito apetecível para o turismo. Que outras cidades europeias não têm, atenção. E de qualquer das formas, o que eu acredito que seja possível ainda recuperar, e espero que agora neste futuro próximo isso aconteça, é tentarem arranjar aqui um ponto de equilíbrio entre os hostels e os Airbnbs e as mercearias e as retrosarias e que já cá estavam. Que já cá estavam. Falámos aí, obviamente, da questão da pandemia. Como é que foi, a nível pessoal, o teu 2020? Como é que lidaste com toda esta surpresa que nos apanhou? Eu nunca deixei, eu mantive sempre uma certa atividade, quer como músico, através do meu estúdio, onde nós estamos, quer como professor, ou seja, eu arranjei aqui um ponto de equilíbrio, dei muitas aulas online, dei muitas aulas presencialmente,
e consegui, de certa forma, passar um bocadinho incólume à crise, eu não diria totalmente, porque não foi totalmente, à crise do ponto de vista financeiro, não é? Mas há outras dimensões, naturalmente. Sim, claro que depois tudo isto obrigou a um certo repensar todas as atividades que eu tinha e aproveitei para criar esta associação cultural Uhum. que tem outros objetivos para além da produção. Nós estamos agora envolvidos num projeto de criação de uma orquestra direcionada para miúdos entre os 12 e os 17, 18 anos, que são provenientes de famílias carenciadas e de bairros, talvez, bairros sociais. Não é? Uhum. E esse projeto chama-se Youth Orchestra. E, ou seja, eu aproveitei esta fase de menos ação lá, para desenvolver projetos, escrever e pensar. E que esperemos rapidamente possam vir a Possam conhecer a luz do dia. Tu já explicaste aí que estudaste arquitetura, ainda que fugazmente. Que edifícios ou monumentos é que destacas de Lisboa, se te perguntar? Opa, eu acho que Lisboa tem uma arquitetura muito rica e muito interessante. E nós temos, obviamente, à exceção talvez de um período, digo eu pessoalmente, que acho que não foi dos mais interessantes, que tem a ver com os anos 70 e com os anos 80, em que se destruíram alguns edifícios que eram ex-libris e construíram-se algumas coisas que podemos considerar não de uma forma muito feliz. O Monumental será sempre o símbolo dessa tarde. Exatamente, o Monumental. É impossível ouvir essa conversa e não lembrar o Monumental. Exatamente, ou daquilo que era o Odeon, o Éden. O Éden. O Éden, pois não é o Odeon, o Éden. O Éden já é anos 90. Olha, pois, é capaz de ser. Sim, mas Com aquela qualquer horrível forma, palmeira, sim, que eu um dia gostava de lhes dizer onde é que a poderiam guardar. Não, mas eu acho que Lisboa tem os edifícios que são icónicos, não é? Eu digo património, do património histórico, monumentos, não é? Mas eu tenho um certo. Acho que houve algumas coisas que me vão marcar para sempre esta cidade, que foi uma. Talvez até de todas, eu li algo sobre isso, todas as últimas intervenções feitas no tecido urbano por via das expos, acho que Portugal foi daquelas que realmente foi mais bem conseguida. Se compararmos então com a Sevilha. A Expo é um momento. E que realmente foi uma recuperação muito inteligente de uma zona da cidade que estava... Que era uma lixeira de contentores, para quem não se lembra. Sim, e estava, por exemplo, contaminada. Exatamente. Produtos E de repente tornou-se numa das zonas nobres da cidade. Sim, eu acho que isso foi uma... Acho que esta cidade tem evoluído muito no bom sentido. E por muitas críticas que façam a estas últimas intervenções, que estão a roubar espaço aos automóveis, eu, por muito que me custe, eu hoje não vivo em Lisboa, vivo na periferia, e por muito que me custe, tenho que dar o braço a torcer, que é, obviamente, melhor para a cidade o facto de haver menos trânsito e de haver mais dificuldades em estacionar. Mais pessoas e menos carros. Mais pessoas e menos carros. Eu acho que estamos num bom caminho nesse sentido. Num outro tema icónico do Rádio Macau, a Xana cantava: fiel a um amor antigo, acabo sempre por voltar à casa que gostaria de poder chamar um lar. Sim, Lisboa é o teu lar? É, completamente. Sempre foi desde os meus 20 anos, mais ou menos. Ou seja, sentes-te em casa? Eu sinto-me em casa e sinto que é a minha cidade. É a cidade que eu respiro e que no fundo está na base de praticamente tudo e influencia. E que te alimenta, exatamente. Tudo aquilo que eu faço. Há aqui uma ideia de Lisboa, de uma maneira geral. E eu acho que é uma coisa que eu não falei há um bocado e que eu acho que é importante não deixar. Eu acho que é extremamente importante para a cidade a existência de pequenos agentes culturais, pequenos grupos, associações, pequenas empresas, pequenas estruturas que têm um papel importantíssimo e que sofreram muito com esta pandemia.
Estou-me a referir, por exemplo, às salas de espetáculos mais pequenas, aos teatros, ao cinema. Nós não podemos... Uma cidade... Se os cinemas era toda uma conversa muito longa. Muito longa. Mas se uma cidade não respeita e não apoia, em períodos de crise, aquilo que é, no fundo, a sua essência, ou a essência da sua identidade, os turistas não vêm cá para ver só monumentos, aliás. Eles não vêm cá para ir ao McDonald's. Nem vêm cá para ir ao McDonald's. Como é evidente. E não vêm cá para ver os Jerónimos ou para ver o Castelo de São Jorge. Embora nós tenhamos um património museológico interessantíssimo, não tenho a menor dúvida, e acho que está a ser bem tratado nos últimos anos. Aqueles museus a cheirar a bolor com ar bafiante. Mas o resto é a tal questão da alma e da identidade que falavas há pouco. Portanto, isso o que é importante aqui é as pessoas poderem deixar de estar de costas viradas para o Tejo. Isso também é uma coisa que tem vindo a ser trabalhada. Sim. E é extremamente importante. Acho que tudo isso faz parte da criação de percursos, a criação de uma Lisboa ecológica, mais verde, mais amiga do ambiente. Tudo isso são propostas que eu acho que têm que ser muito trabalhadas e no fundo, têm que evoluir, mas sempre com a ideia de que são as pequenas, as micro, pequenas e médias empresas relacionadas com as atividades culturais que são a seiva. O motor de tudo isso. E a seiva Uma Lisboa mais humana, atrevo-me a sintetizar. Mesmo para encerrarmos, completa a frase como está a correr. A minha Lisboa é... A minha Lisboa é o Éden. Onde quer que estejas, Cassiano Branco, esta é para ti. Mas não é assim. Eu ia dizer é o meu pequeno paraíso, mas acho que fica um bocadinho... Ficamos pelo Éden, então. Em sessões contínuas, espero. Lisboa é o Éden. Alex, muito obrigado. Foi um gosto estar à conversa contigo mais uma vez. E pronto, foi a segunda destas conversas sobre a cidade de 2021. Já sabem, brevemente voltaremos com outro convidado, outro olhar, outras memórias, outra perspectiva sobre esta cidade. Porque Lisboa continua. Qual é a situação, qual é o balanço que vocês fazem da vossa carreira? Olha, o nosso balanço para já é positivo. Digamos que em termos reais nós temos feito espetáculos, temos promovido o nosso disco. É certo que neste momento há uma crise ao nível do mercado discográfico e, portanto, digamos, nós não estamos nem muito satisfeitos nem muito desiludidos. Portanto, estamos na média, por assim dizer.